Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, só quem tem esperança planta flores. Vamos falar sobre os episódios 5, 6, 7 e 8 de Vilarejo do Amor. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreve agora, aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha e, claro, comenta o que você tá achando de Vilarejo do Amor. Tá gostando, não tá? E compartilha esse vídeo para espalhar geral a nossa palavra. Como a gente já falou no início do vídeo, a gente vai pegar então a segunda parte da primeira metade, né? Porque a Netflix dividiu em duas partes de 8 episódios. E aí já tem um vídeo aqui sobre os 4 primeiros episódios, se você não assistiu. A gente vai colocar aqui o card aqui em cima para você depois assistir. E a gente vai falar então agora dos outros episódios que já foram liberados, né? Spoiler! E o episódio começa com a Chi já indo tocar o sino. E a gente já pensando, vai dar ruim isso. Ai, daí. Jesus, eu fiquei com o coração pequenininho, eu tava vendo gente. a bosta vindo. Só que quando ela vai tocar o sino, o programa volta para 2 dias antes. Né? E aí vai mostrar o que aconteceu antes com ela. Contextualiza melhor o que tá acontecendo. E aí mostra que ela continuou conversando com o Ayapon. É Ayapon ou Ayapon? Ayapon. Ayapon. E ele resistente a ter É filho. Ayapon ou é Equipon? Akipon. É Equipon. É que eu lembrei de Aikipão. Hã? Aikipão. O que é isso? O nome dele é Aikipô. Sim. Aí eu penso, Aikipão. Então tá, né? Pra eu lembrar de Aikipô. E assim, a gente via a bosta vindo porque a Chi quer casar pra ter filho. E o Akipon tá mandando sinais pra ela de que ele não quer ter filho. Não. Ele fala de uma oportunidade de emprego que ele perdeu e os caras que não contrataram falaram que era porque não queria separar ele da família com os filhos novos. Ele fala que a ex-esposa dele mudou muito por causa da pressão de ter filhos e era uma cabeleireira famosa, mas a Chi não tava nem aí pra nada, né? Ela falou que tá totalmente desapegada da profissão dela mesma, só tá a fim de viver essa emoção de ter um filho. Acho que isso muito romantizado, eu acho que muita gente tem essa ideia romantizada do que é ter filho e tudo mais. Enfim, e essa necessidade, enfim, que algumas pessoas sentem. Mas eu acredito que isso tem muita coisa de romance, de ilusão, do que de realidade. Ele viveu a experiência na pele, teve 3 filhos, teve 2 divórcios. Assim, 3 filhos que ele não tem contato, né? Pelo visto, ele acabou não tendo contato com essas crianças. Ele fala que não tem contato. Quando eles estão conversando um momento lá, todo mundo junto, ele fala que tem 3 filhos, mas não tem contato com E eles. que foi muito complicado para a mulher dele se dividir entre carreira, até porque ela era uma cabeleireira de sucesso, pelo menos ele fala de uma delas, e a necessidade de ficar com as crianças, de ficar em casa para as crianças. Então, assim, eu acho que ele tem um pé mais na real, acho que talvez uma realidade mais negativa, porque eu acho que também ter filho não é só coisa negativa, também tem muita coisa bacana, muita coisa boa. Talvez ele tenha visto um lado muito negativo, ela está muito no sonho. Enfim, eu acho que os dois têm muitos extremos. Espero que eles se encontrem em algum lugar em comum, no meio, principalmente. E ela diz pra ele, então, em dado momento, né, que tá disposta até a repensar a ideia de ter filho, ficando com ele, que ela quer ter filho, mas que pra ficar com ele ela pode até repensar. Se não vierem os filhos, está tudo bem. O que eu achei um absurdo, e que eu achei que a Ana Cláudia fosse fazer um discurso aqui agora sobre mulheres se diminuírem pra caber no mundo do parceiro. Mas eu também entendo o seguinte, que ela também tá um pouco realista, o seguinte, afinal de contas ela tem 41 anos, os óvulos dela estão congelados há muito tempo, se eu não me engano estão mais de 3 anos congelados, então assim, eu acho que inclusive ela precisa diminuir um pouquinho essa expectativa dela, não apenas para caber no mundinho do cara, mas para caber na realidade, porque pode ser que ela faça inseminação e não dê certo, pode ser que os médicos ao examinarem os óvulos eles sejam inviáveis para a fertilização, enfim, tem uma série de coisas aí que podem, de alguma forma, serem obstáculos nesse sonho dela. Então, acho que é preciso, às vezes, ter um pé na realidade para que as pessoas depois não se decepcionem. É nesse sentido que eu acho que, para mim, eu me preocupo mais com a realidade do que... A realidade biológica. Do que só o sonho, só a vontade do cara. E aí, para encurtar a história, o Akipon aceitou, tá? O Akipon vai aceitar, vai dizer que a conversa que teve com ela fez ele se abrir com ela de uma maneira que ele não se abria há muito tempo com as pessoas e que está disposto com ela, um passo de cada vez também, realizar o sonho dela, e eles foram embora.
Mas antes deles irem embora... Não, gente, enquanto eles estão indo embora, Guitarim Era o que eu ia está falar se agora. matando de chorar. Não, mas antes disso, Quando Guitarim... ela já chega pronta e enquanto o cara não aparece, ele já tá Não, Ana, chorando. antes disso, porque eu falei dele já pra resumir, pra gente não ficar indo e voltando. Mas teve o aniversário dela na noite Ah, é anterior. verdade. E o Guitarim compôs uma música pra ela. Gente, assim, Sofrido. Foi assim, foi sofrido assistir. eu acho que se a Enciclopédia Barça viesse com um videozinho, eu acho que do lado de Vergonha Alheia viria o vídeo dele tocando no aniversário dela. Tá? Porque assim, ele até fala depois que ele acabou bebendo mais do que deveria para poder cantar. E aí eu não sei se ele só botou a desculpa na bebida. Eu vou acreditar em homenagem Porque a letra também da música no caderno não era tão grande, mas ele ficou cantando 5 minutos. Não, e não só isso. A música já começa ele dando um agudo Que não cabia na voz no dele. nome dela, que é Xi, que nisso a galera já... Foi bom? Comparado a ele, foi. Que aí a galera já começou a rir ali. Aham. E ele foi cantar a música e por causa da luz, por causa da bebida, ele não conseguia ler a letra. Então assim, Da idade também. todo mundo começou a rir. Ela estava prestando até atenção, mas Mas ela também ria. E dizia que foi a melhor música que ele já tinha escrito, que ela gostou muito e tal. Mas ele percebe que claramente não deu certo. Ela foi educada. E aí quando ele foi conversar com a produção, gente, eu nunca vi sair tanta água. Tantos fluidos de tantos lugares ao mesmo tempo. Indivíduo. Porque assim, o Guitarim, ele não chora pelos olhos. Glândulas lacrimais. Ele chora pelo nariz. E pela boca também. Então assim, não, mano, ele não chorava pela boca. A boca era a meleca passando pela boca. Eu achei que fosse a babinha também escorrendo. Não. Era porque ele fazia uma boca assim. Era tudo. Assim, não é à toa que o nome do episódio é A Bolha de Meleca. Até que chega o ponto da gente ver. Porque parece assim, tem desenho animado, eu não sei se é uma característica japonesa, porque eu já vi vários desenhos animados japoneses em que o personagem começa a chorar e sai essa bolhazinha de meleca. Eu não sei se isso é uma realidade que acontece com umas pessoas de lá, eu não sei, enfim, mas eu nunca tinha visto uma coisa assim, nesse nível, a não ser em desenhos. Gente, eu já achava que era um exagero, mas agora eu tô vendo que é verdade. É muita. E o programa, ele ainda volta e bota em câmera lenta a meleca se formando, assim. Bem nojento. Tá? Bem nojento mesmo. E aí no dia seguinte, quando eles vão assistir, né, o resultado da declaração que a Xi fez pro Akpom, ele simplesmente não consegue, ele vai embora. Ele não quer assistir, só que a câmera vai atrás dele e ele meio que percebe que é uma regra do programa, né? Eu acho que alguém dá um toque nele. Não, ele fica fazendo força, tipo assim, sorria. Tipo assim, fique feliz por ela, né? E ele não consegue, depois ele vai lá pra dentro, tenta se controlar, volta, e ele fica, enfim, fica um pouco melhor, mas ele continua chorando, ele não consegue ele fica de costas, ele chega a ficar de costas. E aí eles dizem sim, todo mundo se emociona, ele é o primeiro a abraçar o Akpom, ele até bem falou mais chato primeiro, e não sei o que, vida que segue, Xi e Akpom vão embora, e aí a vida que segue, né? Primeiro casal deixa a segunda temporada. E aí é bom porque o primeiro pedido também não foi logo um toco, né? Dá uma animada. Nisso vão entrar então 2 novos participantes. Exatamente. Que vão ser a Nino, desculpa, que é uma modelo de 42 anos, ela é modelo e editora de conteúdo web, e cadê o nome dela? Eu não consigo lembrar do nome dele. Daqui a pouco eu vou achar aqui. E o Samurai do Amor. Makio. O Guerreiro do Amor. Makio, Guerreiro do Amor. Que inclusive vai falar em dado momento que ele é conhecido como a besta do sexo. Sex Machine. E assim, o Makio, ele vai ser educado com todo mundo, porque eles estão bebendo, estão todos juntos. Ele é sociável. Ele é sociável, ele é vendedor, então a Beck já fala, ele é vendedor, então ele tem papo de vendedor. E ele também já trabalhou como host de noite. Então lá no Japão existe uma profissão para os homens
não apenas para as mulheres, mas de hosts de casas noturnas, boates. O host é um cara que vai fazer companhia para as garotas, vai beber, vai sorrir, vai dançar com elas, mas ele vai ganhar um valor em cima da bebida que elas bebem e do tempo que elas permanecem lá. Acho que elas não pagam exatamente pela companhia dele, mas ele é tipo um acompanhante de boates, mais ou menos isso é a profissão. Mas não é só lá fora não, tá? Aqui também tem. Não, mas lá não tem sexo, tá? Aqui também. Ah, tem isso? Acho que tem. As senhorinhas, por exemplo, que gostam de Não, mas aí é pra garota, isso é pra garota nova, isso. Não é pra senhorinha, não, é pra garota. Tá bom, mas eu tô falando assim, pessoal que gosta de ir pra gafieira, por exemplo, acho que tem uns caras que ficam lá pra dançar, como quem não tem companhia. Mas isso não é pra dançar. Não, isso é tipo assim, acompanhar as beber, bater papo, ser charmoso com você, te fazer rir. Mas principalmente as boates pagam pra esses caras ficarem lá pra você consumir. Sim. Eles te levam... sempre devem buscar uma forma de você comprar bebidas caras, pedir coisas, enfim, eles estão ali para isso. E aí o Makio, então, vai ser educado e vai falar uma característica boa de todas as mulheres da casa. Eu não sei o que vai dar, então, na Yumi, que é uma que tá apagada, tadinha, porque ela praticamente virou a dona da casa, a matriarca, então ela fica muito mais tomando conta da casa do que procurando um companheiro para ela. As duas mais velhas nesse ponto, elas acabaram se apagando em prol das meninas, até porque elas já chegaram, as mais novas, muito sedentas de arranjar um pai para o filho delas. E elas, desde o primeiro dia, falam sobre isso. E elas acabam pensando, bom, já não posso ter filho, já não é isso que eu procuro, deixa elas que estão com mais pressa irem na frente. E, enfim, é isso. E aí, a mãe não, né? A Yumi vai chegar para ele e vai falar assim, ó... não vejo interesse em você, não vejo você como um parceiro, até porque você fala de ter filhos e eu não posso mais ter filhos. E eu sou muito mais velha que você, isso para eles é uma barreira cultural bem grande mesmo, até mesmo na forma de falar e se comunicar, se a pessoa for 2 anos mais velha que você já precisa tratá-la como hierarquicamente superior por você ser mais velho, e a própria forma de falar obrigatoriamente tem que ser formal. É claro que a pessoa mais velha ela pode pedir para abrir mão dessa formalidade, mas é difícil para eles abandonarem essa ideia de que a pessoa mais velha não é um parceiro e alguém a quem eles devem obedecer. E aí o Makio, então, vai conversar com a Nino. E aí, inclusive, fala que percebeu ser mais fácil conversar com ela, porque eles têm idade próxima, e coisas do tipo. Só que aí, então, ele entra num papo... Não sei se foi corte ou foi a seco mesmo. Porque já chega a seco, não passou nem o K11, KY, na verdade, KY, e já começou a falar de sexo. E aí ele fala que ele já foi chamado de demônio do sexo, porque ele gosta muito de fazer, perguntou para Nino quantas vezes ela já tinha feito sexo. O máximo de vezes que ela fez sexo num dia. E aí ela aparentemente desconversou. A Nino não mostrou ela respondendo. Eu não sei se ela conseguiu engambelar ele ou se o programa resolveu preservar a Nino e não mostrar essa cena. O que o programa fala é que a Nino falou que entendeu que ele era bastante viril, mas que ela não ficou muito satisfeita dele levar o papo para esse lado, não. Porque, de novo, cara, assim, querendo ou não, está um pouco tempo lá, e eu achei que foi muito do nada. Eu entendo que ele falou assim, porque você tem algum problema de falar sobre sexo? Você tem alguma barreira? Ou para você é livre, tranquilo falar sobre sexo? Ele falou, não, para mim tudo bem, podemos falar. Só que ele vai já direto falar sobre isso. Mas também quando o cara faz essa pergunta e a pessoa fala que tudo bem, ok, a próxima pergunta pode ser do tipo, qual a sua posição preferida? Enfim, quantos caras você já fez sexo? E, enfim, às vezes o cara também não tem limite, não tem meio noção. E ser sem noção é meio que às vezes uma premissa desse programa. E assim, Nino e Makio vão ser só isso mesmo. Tá? Só que... por enquanto eles não conseguiram se adaptar. Ela mesma fala que está se adaptando à realidade da casa. Até porque é uma realidade muito mais paradinha do dia a dia, porque eles estão reformando a casa, eles ficam muito tempo entre si, não tem o que fazer fora da casa. E eles estão falando muito mais dessa vez sobre racionamento de comida, né?
Na primeira temporada Primeiro não se também falou. teve, sim, teve. Ah, mas não nesse Teve um ou outro. assim. Então, assim, Todo episódio eles falam disso. Eles estão. Então, assim, é uma realidade diferente do que às vezes a pessoa está acostumada no dia a dia. São pessoas que ela não conhecia. Então, ela falou que está tentando se adaptar ainda à casa e ao modo de vida da casa e ainda não conseguiu se abrir para pensar em ninguém como um parceiro. Só que quando a Nino chega, ela vai criar repercussões nos homens, que vão ficar. Oh, mas não só nos homens. A chegada da Nino vai criar uma confusão na cabeça da Aya-Kan, que ela vai chegar a falar com a produção, ela vai chorando falar com a produção. Um triplex com... Não, com tudo ali, com churrasqueira, tudo tem direito. Com piscina, e aí sauna. A produção pergunta pra ela o que tá acontecendo, ela fala, não, a Nino chegou, e ele tá, o que tem ela? Ela é mais bonita do que eu. Nem acho. Eu também não acho não, mas ela é mais bonita do que eu. Eu sou cabeçudo. Aí ela vai entrar numa pira, numa neura, e aí o programa vai mostrando depoimentos dela, vai lembrar da situação dela, e ela fala que ela emagreceu muito antes de entrar no programa, mas que ela percebeu que ela sempre vai ter carão e vai ser cabeçudo, então ela nunca vai ser magra realmente. Não entendi muito bem o que tem a ver, porque tu pode ser magrela. Talvez bonita, porque na percepção deles, uma das coisas que é uma característica de beleza para eles é rosto pequeno, olhos grandes, boca pequena, nariz pequeno, mas esse rosto em forma triangular e pequeno para eles, essa coisa assim é muito importante. Cabeças pequenas também são muito bonitas, apesar de orelhas grandes serem bonitinhas. E também gostam de dentes cavalados, dentes trepadinhos, não dentes alinhados, retos. Eles acham charmoso, fofinho, ter os dentes assim... Como é o nome que fala? Encavalado. É encavalado, é isso. E aí vai contar, então, mais detalhes da história dela, e ela chega a contar que ela tinha dificuldade até para se relacionar com o namorado que ela tinha, porque quando ela ficava por baixo, ela achava que o ângulo que ele ia ver do rosto dela não era um ângulo bonito dela, então ela não conseguia nem transar por causa disso. Apesar do que eu vi um vídeo outro dia que eu quero fazer essa experiência. A mulher botou o celular na altura do marido dela, e aí ela pôde ver como ele ia ver. E ela é baixinha, ele é altão. No dia a dia é engraçadão. Ah, tá. Não, é porque eu tô falando de um momento específico. Tu começa a falar que ia fazer essa experiência... É engraçadão o vídeo. Tá, beleza. É engraçado. Tá, a gente faz. E aí os produtores chegam a resolver que vai dar um tempo pra ela. E aí arranjam um cantinho pra ela poder chorar, tadinho. Só que o cantinho que eles arranjam é literalmente no portão da vila. Gente, ela parece no cantinho do desespero. Do pensamento, no caninho do pensamento. Parece que a Super Nani pegou ela pelas mãos, botou ela sentada na cadeira e fica ela ali de costas. Num lugar que era pra ela sofrer discretamente, todo mundo da casa dava um view pro alojamento dos homens, né? Porque agora já ficou pronta a parte do alojamento feminino, então os caras estavam sentados lá batendo papo e dava pra ver exatamente ela chorando, e no começo eles ficam tentando entender, mas eles davam privacidade pra ela inicial, mas depois acho que até o guitarrinho vai lá levar um lencinho pra ela chorar. O guitarrinho leva um lenço pra ela. Só que o lugar é tão ruim que os próprios apresentadores zoam a produção, reclamam com o produtor, falando, não tinha um outro lugar pra vocês botarem ela, botou no pior lugar possível. O cara, não, era muito apertado, não tinha como. Lá é pequeno, não tem muito espaço. Aí eles mais botavam perto do sino, pelo menos. Mas o sino é sagrado. Podia ter botado a escadinha do sino. A escadinha... Enfim, qualquer lugar era melhor de onde eles colocaram, tá? Enfim. E a Aya-Kan, né, não está vivendo só de sofrimentos, ela está sofrendo também, ou está ficando mexida, porque, e aí só Deus sabe por quê também, né, ela resolveu que no dia que o capitão ajudou ela a descer de um troço lá do teto lá da casa que eles estavam tirando a sujeira, ela se encantou com aquilo. Porque eu entendo também o seguinte, como eles não se tocam, é uma cultura de que não há toque, qualquer toque traz uma emoção muito forte. Então, eu acho que é isso também. Mas além de tudo assim, ele é um cara mais jovem do que os outros, ele não é feio, ele tem um corpinho legal, enfim, tá lá pra isso, né? Então, é o que sobrou. Porque era ele, ou o velhinho, ou o guitarrinho, o outro já tava meio que gambelado pela outra, não tinha muita opção pra ela não, cara. E aí, então, ela começa a ficar afim do capitão, porque o capitão
Deu a mão pra ela. Deu a mão pra ela. E ela sentiu o coração bater mais rápido. E aí ela percebeu que aquilo mexeu com ela. Mas, antes disso, lembrando que o capitão é um cara peladinho. É. Vocês lembram do que eu quero dizer com isso? Ah, fiz até uma piscadinha igual o cara. Mas tem outro detalhe também, assim, que o programa chamou a atenção, né? Porque o Manhattan está de olho na Tamiflu. Ayakan. Não. É na Tamiflu. Na Tamiflu. É na Tamiflu. Não, Tamiflu é remédio. Eu zoei, é Tamiflu. Uhum. E aí, mas o Manhattan foi encostar nela num dia. O Manhattan tá de olho na Tamiflu. Nós falamos isso. Mas ele foi encostar na Ayakan um dia. Também não gostou. Quando ele foi encostar na Ayakan... E foi ela, inclusive, que logo no começo falou que ele lembrava o pai dela e já cortou qualquer coisa. Peraí, deixa eu só concluir aqui. Claro, é que eu tô lembrando disso. Porque o Manhattan, antes de ficar de olho na Tamiflu, ele ficou de olho na Ayakan. Aham. E aí ele encosta na Ayakan pra fazer um dengo. E a Ayakan dá uma bronca nele. Aham. Porque diz que as pessoas não gostam, ela não gosta que as pessoas encostem nela. Mas quando o capitão segurou a mão dela, ela ficou toda boba. Mas é que foi uma gentileza pra ela não cair da escada. Não, mas não foi só nesse sentido, não. Ela ficou toda boba. Ela diz lá que ficou toda animada, que gostou do capitão encostar nela, esses troços todos. Ou seja, ela só não queria especificamente que o Manhattan encostasse nela. O problema dela não era o toque em si. Era o vovô. O problema era o Manhattan, tá? Agora, ela tá nesse dilema aí e ela tá desenvolvendo uma amizade bem doida com o Guitarim, que sem ter um objetivo claro agora, porque o objeto de desejo dele, né, a Chi, foi embora, ele agora tá ali meio na casa tentando entender quais vão ser os novos rumos dele, quais vão ser os novos passos dele, e ele acabou desenvolvendo uma amizade com ela, porque talvez eles sejam os dois que mais choram também naquele troço. Sim. Então, quando o Guitarim tava mal... Ou são os mais sensíveis. Os que mais choram mesmo. Quando o Guitarim tava mal, a Ayakan foi conversar com ele. Que também, de novo, o capitão foi grosso com o Guitarim, aí ela depois vai lá, vai meio que dar uma consolada nele, né? Só tô ajudando a completar. Não, tudo bem, só termina. Então, aí ela até fala pro capitão, falou, pô, capitão, vê a forma que você tá falando com o Guitarim, você foi meio duro com ele e tal, não sei o quê. Aí depois ela conversa com ele também, escuta ele reclamar, né? Então, pra ele, isso foi muito positivo. Na verdade, foi o contrário. Sim, é porque eu não conto as coisas em ordem, porque eu sou disléxica. Aprendi isso também essa semana. Então tá. Temos dificuldade de contar coisas em ordem. Entendi. Porque, como a Ana estava falando, o Guitarim saiu bolado, porque o capitão não deixou o Guitarim fazer uma música com mais de 5 minutos pra Chi. Não, agora era pro velhinho, que era 60 anos do velhinho. É o aniversário de 60 anos do Manhattan. É, que eu posso trocar a ordem, mas eu lembro. Verdade. Manhattan fez 60 anos no programa. E aí ele fala, não, eu não posso permitir uma música com mais de 5 minutos, porque vai parecer que você que é a estrela e não ele. Exatamente. Aí o Guitarim falou, também não vou tocar nada. E aí a Ayakan, quando vai conversar com o Guitarim, ele fala, não, parece que tudo que eu faço o capitão reclama. Não deixa de ser uma verdade. Mas o Guitarim também é muito complicadozinho, meio sem noção. Né? Ele não tem noção muito das coisas. E é aí, então, que a Guitarim vai conversar com o capitão. A Guitarim não. A Ayakan vai conversar com o capitão para saber justamente porque que ele é duro com o Guitarim, se é porque quer ser amigo ou porque ele quer ser ou porque fica incomodado mesmo. Pela convivência em si. E o capitão fala que são as duas coisas. Né? Mas a própria relação entre a Ayakan e o Guitarim vai ficar complicada porque eles vão fazer o almoço junto e ela corta a cebolinha errado e corta pouco. Não, ela corta enorme, tudo torto, tudo grande, pequeno. Eu também fiquei muito nervosa com aquela forma que ela cortou. E aí, resultado disso, a comida era um macarrão. E aí, uma das coisas que eles curtem muito, eu vejo isso nos seriados, eles adoram essa salsinha em cima do macarrão. Cebolinha. Cebolinha em cima do macarrão. Aí parece que ela cortou pouco. As pessoas pareceram educadas. Quando ela falou, quer que eu corte mais, que tinha acabado? Ela falou, não precisa não. Mas precisava, honestamente. Tanto quanto ele vai levantar, todo mundo come a salsinha, né? Até porque você já tá cortada, né, Ana Cláudia? Não, mas precisava assim. Aí ela fica revoltada
com ele porque ele foi cortar a cebolinha que ela tinha se oferecido para cortar, só que a galera falou que não. Aí vira uma bronca, vira uma briga, isso ficam os dois sentados que nem duas crianças. Eles devem passar mais de meia hora sentados ali sem um dirigir a palavra para o outro, porque eles meio que discutem por causa disso e ficam sentados lá. Aí tu vê que a diferença cultural é fogo, cara. Porque aqui no Brasil esse nosso teria sido meia dúzia de grito com cada um e tudo bem. E aí, depois a Cam pergunta pro Guitarim se ele já foi parado pela polícia. Porque ele tem uma cara de suspeito. Isso é maravilhoso. Você já foi interrogado pela polícia? Aí ele, não, nunca foi. Aí o capitão, como assim? Por que você tá vendo? Ah, não, porque ele tem uma cara esquisita, uma cara de suspeito, que não sei o quê. Aí o capitão ri, horrorizado, o Guitarim só ri e fala que não. Ela, E aí, é disso também, né? Em relação ao capitão, quem está de olho nele também é a Tammy Fu. Já tem um tempo. Que, inclusive, tá de olho nele desde que descobriu que ele não tinha pelos. E aí a Tammy Fu continua desenvolvendo esse sentimento por ele, não tem muita coisa... E tentando desenvolver uma relação com ele, enfim. Chamar ele pra conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Eu acho até que o capitão tá mais tendente pra Tammy Fu do que o outro. Mas, ao mesmo tempo, a Tammy Fu também é o alvo de interesse do Manhattan. Que aí deu, inclusive, assim, a grande parte dos últimos 2 episódios é exatamente o aniversário do Manhattan e o interesse do Manhattan. E aí, ao mesmo tempo, a Tammy Fu também dá uns sinais estranhos para ele, porque ela, de uma forma, dá alguma atenção para ele. Inclusive, ela fez um mangá super engraçado, mas, ao mesmo tempo, alfinetando Manhattan, falando sobre o uso que ele faz errado e indevido da pia da cozinha, onde ele escova os dentes, faz a barba, cospe, e etc. E ela explicou para ele que aquilo ali é a pia da cozinha, que não deve fazer aquele tipo de coisa ali. E ela fez, então, uma historinha falando sobre isso. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz sendo esculachada. Ele amou e entendeu aquilo como uma homenagem. Do tipo assim, a gente só zoa quem a gente gosta. Não, deve ser isso aí. Não, ele não entendeu só como uma homenagem, não. Ele entendeu aquilo como um sinal de que ela gosta dele. Porque de todo mundo do programa, de tudo que aconteceu no programa, ela se dignou a fazer um mangá sobre ele. E aí ele entendeu que aquilo era um sinal de interesse. E a partir daí, então, a perspectiva dele do programa vai ser observar e cobiçar a Tammy Fu. E ele vai ficar jogando várias diretas para ela. Então, eles vão estar lá sentados, conversando, e vai falar para ela uma hora assim, não, a gente está tendo uma conversa romântica. Ela, quem disse? A gente quem? Ou coisas do tipo. Né? Mas mesmo assim, ele acaba, em dado momento, estão arrumando a casa. Ele resolve, então, tirar algumas plantas que estavam velhas ali, perto de uma mureta, e plantar hibiscos. E ele faz isso meio que uma homenagem para ela. Ele meio que deixa bem claro que isso aí é uma meio... Tanto que ele chama ela, abre a porta para ela ver como é que ficou e tal, não sei o quê. E aí, como agradecimento, ela dá para ele... Segura essa informação, dá para ele ler a versão impressa do mangá dela, que conta a história dela. A luta pelo câncer, a luta contra o câncer e como ela venceu o câncer. Aí ele fica super emocionado. Só que quando ela percebe que ele tá tipo, mega emocionado, ela fala assim, não tô te dando pra você não, porque eu quero mostrar pras outras garotas. Aí ele, não, tudo bem, só de você me emprestar e de estar me mostrando em primeiro lugar, já significa muito pra mim, eu tô muito feliz. Ele fica assim, uma felicidade, gente, sem limite. Parece uma criança que ganhou uma bicicleta no Natal. E aí naquela noite ele vai ler o mangá todo. E aí vai chamar ela pra conversar. E aí ele diz que gostou da história, gostou da personagem. Me dá sua mão. Aí ele segura a mão dela. E aí eles ficam de mão dada, ela segura a mão dele também. É até meio estranho, porque ela não sabe como segurar. Assim, sua mão é mais gelada do que eu pensava, né? Aí tá segurando a mão. Aí daqui a pouco ele vira... Ele não se aguenta e dá um beijo na mão dela. Aí os apresentadores... Pra quê? E no final ele faz assim. Tammy Fu, ela olha pra ele. E aí eles vão embora.
E o programa, inclusive, vai terminar ele indo tocar o sino. Quero comentário shortinho de Manhattan, porque eles nos Estados contam Unidos. a história de que, na verdade, ele trabalhou na Samsung antes da Samsung ser Samsung. E parece que ele estudou numa escola muito prestigiada, porque a Beck fala, nossa, ele estudou na Universidade de Sofia. Nunca ouvi falar, mas deve ser incrível. E aí ele foi para os Estados Unidos, ele era muito bem lá, ele chegou a se casar, tem 2 filhas, ele se separa justamente porque ele achou que a esposa dele queria continuar levando uma vida de solteira, já tendo família, né? E aí isso fez então que eles se separassem, e ele acabou voltando, inclusive, para o Japão, e não deixa bem claro como que tá. Como é que é a relação dele com as filhas. Até porque nem mostra foto delas adultas, né? Só mostra foto delas mais novas, não sei se até com alguma questão de... Enfim. E aí... Outro detalhe sobre ele também, desculpa te cortar, que assim, ele voltou, mas não voltou muito. Ele voltou mais até, eu acho que vai participar do programa, porque ele faz stand-up comedy nos Estados Unidos. É verdade. E aí no aniversário dele termina com ele fazendo um show de stand-up, que a galera não entendeu muito bem o final. O começo tava indo bem, mas o final, eu acho que não saiu como ele planejou. Eu entendi o que ele quis fazer, mas eu acho que parecia muito mais uma cena de um sitcom, e não de um stand-up. Acho que aquilo funcionaria mais num sitcom sobre aquilo ali. Acho que daria tipo um Seinfeld, uma coisa assim. Mas não funcionou ali, não. Mas, de qualquer forma, ele ficou muito feliz, porque assim, o jantar foi maravilhoso, ele ganhou, né, a leitura do livro antes, enfim, muita coisa, ele pôde dar um beijinho na mão dela, e ela falou que ficou feliz com o beijo na mão, tá? A produção perguntou, e ela não falou que teve nojo, asco, horror, não, ela falou que ficou feliz. Pode ser. É porque ele vai se precipitar, né? Eu acho que vai se precipitar e vai tocar o sino logo. Mas se ele desse mais uns 2 diazinhos ali... Cozinhando mais um pouquinho ali. De repente no banho-maria, podia ser que rolasse. Ele podia até falar assim pra ela, eu me depilo. Vai que. Apesar de que eu acho que não se Mas outra coisa sobre ele também é assim, que pra ele tá muito difícil participar do programa, porque ele é o mais velho e ele já tá percebendo que ele não tem mais força pra fazer tudo que a casa exige. Então ele termina todos os dias com dores. E aí, mas a produção falou pra ele, mas você não precisa ir além do seu limite, você não precisa fazer tudo que tu faz. Eu sou um homem, e aqui na casa eu tenho que fazer as coisas pra não parecer que eu sou menos do que os outros. E eu estou aqui pra conquistar as mulheres, eu não posso ser menos homem que os outros. E assim, eu entendo, eu acho que isso tem muito a ver com a honra e a forma de pensar do japonês, e assim, não pegaria bem... mesmo que não fosse para conquistar, se ele fosse alguém que fosse deitão, não pegaria bem dentro que ele não fosse um cara que trabalha duro. Isso faz parte da cultura. Independente da idade que se tenha, infelizmente, eles não amansam isso porque a pessoa é mais velha. E isso é uma cobrança que ele tem. E é engraçado que, assim, gente, eu quero falar do shortinho, gente. Fala aí, porque ele tá numa foto, num shortinho micro, bem aquele shortinho dos anos 80, sabe? Um carro conversível vermelho. Um carrão e uma blusa vermelha, ele tá todo feliz com as pernocas de fora, assim, cara, bem, assim. E ele chega no aniversário dele com a roupa assim, a roupa dele assim, bem estilo capa do anúncio da Tommy Hilfiger, né? A Tommy Hilfiger. Parecia muito anúncio da Tommy Hilfiger. As cores, mas assim, achei que parecia muito anúncio da Tommy Hilfiger. Mas assim, tá muito difícil pra ele, apesar da Tamiflu não ter desgostado do beijo, porque a Tamiflu não quer um homem divorciado. Né? E que também, porque como a gente já falou, ela está de olho no capitão. E ela chega a ter uma conversa com o capitão, que ela pergunta, capitão, você é uma pessoa que se apaixona na conversa... Ou você se apaixona primeiro ou que você transa primeiro? Eu transo primeiro. Eu me apaixono através do contato. Nesse ponto ele parece com o cara lá, o demônio do amor. Isso. Que ele precisa primeiro do contato físico, só que ela falou, como é que a gente vai fazer aqui? Aí ela pergunta pra ele, então, o que você tá fazendo aqui? Não, como que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai fazer aqui, ou como que vai fazer aqui. E aí ele dá uma risada e fala, não, aqui é mais difícil, não sei o que, isso, aquilo outro. Enfim, bora ter uns matinhos ali. Mas peraí, né? Ué. E para não dizer que a gente não falou, a Sainê, né, que ela já comentou também. Gente, tá lá por até o momento, tadinha. Eu desconfio, inclusive, que o próximo cara que eles vão colocar no programa vai ser um cara mais velho.
Eu acho que precisa. Justamente para ver se mexe com as consegue mexer com ela e com a Yumi. E porque a própria Sene falou, ela diz claramente, eu estou ficando mais recolhida justamente para dar mais chance para as garotas que não tiveram filho ainda, não tiveram uma vida em família ainda. E o Manhattan tá de olho na mais nova também, então é necessário que chegue um cara mais velho ali para de repente dar uma mexida com elas. Não sei nem se de repente o demônio do sexo, o guerreiro do amor, de repente fosse alguma ele é muito coisa novo ali. para elas. Elas não olhariam para ele como homem. Mas o que eu tô falando é de interesse, de um homem despertar interesse. Porque quando a Yumi vai falar com ele faz uma carinha assim meio de frustração. Não de que tava apaixonado, mas tipo assim, pô, ela já tá me cortando, não tivemos nem tempo de conversar direito. Você já falaram alguma coisa? Porque assim, qual o problema é o seguinte, também faz parte da cultura japonesa o mais novo, mais velho se sacrificar pelo mais jovem, né? Isso tem uma postura assim parecida com a postura de mãe, que vai sempre, de repente até deixar de se alimentar para o filho comer. Então, existe isso dentro da cultura japonesa. Tanto que na época que houve o problema lá do terremoto e precisavam de pessoas para trabalhar lá na usina e que sabiam que elas iam ter doenças ou morrer trabalhando na usina nuclear depois do terremoto, e quem foi que se ofereceu para ir foram os mais velhos. Né, para que, já que eles já tinham tido uma vida, tinham filhos, tinham vivido, e dar chance para os jovens viver. Então isso é bem o que faz parte da cultura deles, desse sacrifício em prol das novas gerações. E assim, dos participantes é isso, tá? Mas teve a participação especial do conselheiro amoroso. Sensacional! Que se você não assistiu a primeira temporada, eles ainda tentaram fazer um resumozinho pra você. Mas não cabe. Mas não, é só quem viveu mesmo. O Anchova é maior que isso. Sabe o que é. Tu já falou o nome do cara? Falei. Tu tá... Mas não consigo fazer esse clima. As pessoas perguntam por que a gente não tem roteiro. É porque eu não consigo fazer esse clima. A gente não consegue, gente. Ana Cláudia não consegue, né? Não, nem Luiz Otávio, mas você nesse quesito supera. Eu não sou boa de surpresa. E aí, eles só mostram a pessoa chegando e a voz. A Beck... Ele de costas mesmo, que parece um pedaço dele e tal. A Beck saca logo quem é e já fica desesperada. Não é possível. Ele não pode ser o conselheiro Tamura, amoroso. O nome do outro. E aí o Atsushi Tamura. Esse é o sobrenome dele, Tamura que é o nome dele. O Tamura, cara, ele fica assim, quem é? Mas eu não tô reconhecendo, quem é? Cara, quando eles reconhecem... Ele, não liguei. E ela vai ficando desesperada. Ele, mas nunca tivemos nesse programa um conselheiro amoroso. Quem é, gente? Como assim? Ela, não é possível, não pode ser ele, que não sei o quê. E a gente descobre que é o Anchova. O Anchova foi um participante da primeira temporada, que era uma das coisas mais hilárias. Porque a participante lá, a colega dele da casa, dava bom dia, ele já pensava... Me ama. Acho que fulano está me querendo. Me ama, me quer. Isso foi com umas 3 participantes diferentes. Aí se ele esperasse, a pessoa falou saúde, tá me querendo. Eu acho que já... Aí daqui a pouco... Aí tipo assim, todas as mulheres da casa, em algum momento ele achava que a mulher queria ele. E ele passava a querer aquela mulher depois que ela queria ele também. E ele sempre dava com burros na água porque ele via a mulher saindo com o outro ou pedindo pra namorar com o outro. Aí ele não entendia. E pior é que ele não entendia nada, porque ele não conseguia perceber que aquela pessoa estava interessada, que a gente acho que não enxergava, sabe? Aquela pessoa que só vê o que quer ver. E ele realmente cozinhava muito bem, ele era o cozinheiro do grupo, né? Ele fazia a comida, né? Ajudava a organizar essa parte. E aí ele foi convidado para dar conselhos amorosos e para fazer um jantar pro grupo, né? Só que aí, ele mesmo já fala que quando ele soube que ia ter a segunda temporada, ele se inscreveu. E aí mostra um vídeo dele se inscrevendo. Ele fala que estava se inscrevendo porque espectadores do mundo todo queriam e pediam para ele ir de novo pro programa. Acredito. Então, para fazer a vontade desses telespectadores, ele resolveu se inscrever. Eu lamento muito. Só que ele não passa da segunda fase, né? Mas o programa sabiamente arranja um jeitinho de encaixá-lo ali. Só que assim, o próprio programa, o narrador do programa e a Beck vão dizer que a participação dele como conselheiro amoroso foi inútil, por vários motivos. Por exemplo, o Manhattan, quando foi conversar com ele, em vez de falar sobre a situação dele, ele foi perguntar sobre o Hollywood, que era um outro participante da primeira temporada. Não, foi o Guitarim que perguntou. Foi Guitarim? Foi. Verdade, o Guitarim que pergunta sobre o Hollywood. Olha que eu nem anoto, mas eu lembro. Manhattan, coloca no lance. O Manhattan vai, na verdade, falar da comida, que eles estão comendo mal. Ele fala, não, no primeiro dia que a gente comeu aquele peixe, que não sei o quê. Foi esse dia só que teve refeição.
A Tamifu, ela chega a falar para ele que se o Anchova ajudasse, ela se apaixonaria por ele. Aí ele fala, eu interpretaria errado. E aí se questionou se não deveria ficar no programa, porque de repente tinha uma chance ali. E foi isso. Aí ele faz o jantar pra galera, a galera agradece, é um jantar muito bonito, gente, inclusive. O cara disse que tava gostoso. E aí aí perguntam pra ele. Parece comida que a gente comeu, franguinho parado com uma massa, com molhinho. Verdade. Aquela da comida que a gente comeu hoje. Aí eles perguntam pra ele se ele tava vendo que não ia conseguir mais nada, por que ele ficou até o final? Ele fala, porque eu era o responsável pela refeição. Eu era o único que cozinhava se eu saísse. Eu pensei várias vezes em sair, mas aí também a pessoa ia ficar sem cozinheiro, eu resolvi ficar até o fim, se sacrificando pelo coletivo. Isso faz parte da cultura japonesa, se sacrificar pelo coletivo. Agora, e aí ele solta uma frase, né, que ele fala que é preciso ter energia para o amor. Depois que ele fala isso, o Manhattan começa a pegar tudo que é comida e vai enfiando o goela abaixo, ele não deixa nada, porque ele quer ter muita energia para poder amar a Tamifu. E ele também, a gente esqueceu de falar que o Manhattan, quando ele fez, né, a parede de flores novas, né, ele fala, né, só planta flores quem tem esperança. E essa, inclusive, ficou uma frase agora pra mim que eu vou usar pro resto da minha vida. Sempre que eu precisar de falar uma coisa, só planta flores quem tem esperança. Putz, maravilhoso, é lindo. E é isso, né? E é isso. Gente, se você chegou até aqui, se inscreveu no nosso canal, tá esperando o quê? E se você tem esperança, plante flores e plante esse dedo maravilhoso, deixando o teu joinha, se inscrevendo no canal e, claro, comentando e compartilhando esse vídeo, porque nós plantamos flores aqui nesse canal. Porque temos esperança de que você vai compartilhar, como a Ana falou, porque o último vídeo tá passando, tá chegando nos 200 alguma coisa ou 300 agora. Já chegou a 200. 226 eu falei 300. Sim. Então, vamos compartilhar para esse daqui passar mais rápido. Fala para as pessoas sobre essa série maravilhosa, incrível que você está assistindo. E que, assim, eu entendo que às vezes ela demora a pegar algumas pessoas, mas se você insiste, eu tenho certeza que você vai chegar no final, agora na segunda parte, completamente conquistado por todo esse programa. Você vai e querendo já esperar a próxima temporada. Lembrando também que já saiu o vídeo, né, de Casamento às Cegas Argentina, então se você não assistiu, vai lá assistir. Fora os outros vídeos todos que a gente tem por aqui. Em breve a gente vai colocar também uma enquete aí no canal sobre que outros conteúdos vocês querem que a gente converse aqui, além de reality show. E nós vamos fazer o vídeo conforme ganhou a enquete última que a gente fez, de qual Casamento às Cegas vocês gostariam que nós comentássemos, antigos. A gente vai fazer o vídeo. Assim que acabar com essa temporada do Argentina, a gente faz a primeira temporada dos Estados Unidos, que foi a que ganhou. Combinado? Dependendo de como tiver os outros programas, porque tá tendo Vilarejo e Argentina agora, fica complicado. A gente vai ter que assistir de novo, né? É isso, gente. Valeu, até a próxima. Beijo!